Graças e paz, amados, estamos dando início a mais um Momento Instrução. E no Momento Instrução de hoje nós vamos falar sobre eu não abro mão da presença. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus em nossas vidas. E como base nós vamos pegar aqui o contexto onde narra uma história muito conhecida, né, sobre Obed-Edom e a Arca da Aliança. Nós vamos fazer aqui uma leitura em 1 Crônicas 13:14, que diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Nós vemos aqui algo importante da parte de Deus, porque Obed-Edom, ele teve a arca da aliança ali 3 meses em sua casa e Deus abençoou ele em tudo. Então, é uma pessoa, um personagem que nós temos o que aprender com ele em relação à presença de Deus, para que a presença de Deus possa agir em nossas vidas. E eu considerei aqui alguns pontos que vou estar compartilhando com vocês. O primeiro ponto é que a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. Nos tempos bíblicos passados, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ela foi o motivo de, muitas vezes, o povo de Deus sair vitorioso de uma batalha, porque estava levando a Arca da Aliança, a arca que representava a presença de Deus. Ela era uma representação, um símbolo da presença de Deus. E quando, em obediência, eles estavam carregando a arca, literalmente a presença de Deus, a Shekinah de Deus, agia em favor do seu povo. Então, nós temos que considerar primeiramente aqui que quando nós estamos falando de arca, neste contexto, estamos falando da presença de Deus em nossas vidas, da Shekinah de Deus, o agir de Deus, a presença visível de Deus, que é o agir dele em nossas vidas, né, o mover do Espírito Santo. Segundo ponto que eu anotei aqui é que perder a presença é fácil, reconquistar é difícil. Nós temos que tomar muito cuidado uma vez que nós carregamos a presença de Deus, porque é muito fácil perder. O inimigo ele está à espreita, ele está ao derredor procurando uma brecha para vir com tudo. Com qual objetivo? De tirar a presença de Deus da minha e da tua vida. O objetivo dele é esse. E se nós não se colocarmos num posicionamento forte e firme, nós vamos perder a presença. E para reconquistar a presença é difícil. O contexto ele vai revelar isso, né? Outro ponto aqui importante é que Davi ele entendeu que urso, leão e gigante são conquistas pequenas diante da maior conquista, que é ter a presença. Né? Nós temos que entender isso aqui, que a maior conquista da nossa vida é ter a presença de Deus. É carregar a presença de Deus. É poder contar com Deus em nossas vidas. Né? O próprio salmista, né, o Davi, ele vai dizer no Salmo 23 que se eu tenho o Senhor como meu pastor, de nada terei falta. Ele não me faltará. Se nós temos o Senhor como nosso pastor, ele não nos faltará. Né? Nós temos que entender que a presença, ela não volta sozinha, eu tenho que buscá-la. E Davi, ele entendeu isso. Ele entendeu que muito tempo, né, que o povo estava sem aquele símbolo que representava a presença de Deus. Ele entendeu que ele precisava trazer este símbolo representando a presença de Deus novamente para o teu povo, para a tua casa. Ele entendeu isso. Mas para isso ele tinha que ir buscar. E tinha que buscar da maneira certa. Né? Porque uma vez que o contexto bíblico diz que a Arca da Aliança já estava 20 anos, né, na casa de Abinadab, e nesses 20 anos, né, não tem relato do mover de Deus. Mas, como nós lemos, em 3 meses teve um mover forte em todas as áreas na vida e na casa de Obed-Edom. Mas Davi, antes disso, ele se propõe a ir buscar a arca. Ele vai na casa de Abinadab, porém, ele não considera a maneira correta, ou melhor, a instrução que foi dada para que pudesse carregar a arca, né? Que era mediante
os levitas que tinham essa responsabilidade. Então aqui outro ponto que eu anotei sobre essa questão do transporte da arca é que usar depois de 20 anos, usar, que é, né, o que estava transportando a arca, depois de 20 anos com a arca, pode ser que ele já havia como um objeto normal. Aqui está um grande erro. Nós não podemos considerar as coisas espirituais, as coisas sagradas, como coisas normais, como coisas sociais, como coisas, né, da forma humana. Nós temos que entender que o padrão para carregar a presença não pode ser igual a do mundo. O padrão nosso tem que ser diferenciado. Nós vamos na contramão. Não é de qualquer maneira que você vai carregar a presença de Deus. A presença de Deus é valiosa, é preciosa, é a sua maior conquista, como nós falamos, mas não é de qualquer maneira que ela pode ser levada. Não é de qualquer maneira que você vai levar ela. Então, nós vemos aqui que Uzá, né, ele é ferido ali por causa de uma maneira incorreta de carregar a arca. De repente, por estar considerando algo normal, né, por muito tempo estar perto dela, porém não usufruiu da presença, não teve a presença. Aqui nós vemos dois diferenciais, né? Primeiro nós vemos que o segredo de Obed-Edom foi a honra que ele deu para a arca, a prioridade. A diferença de Obed-Edom para essas pessoas que estavam com a arca nesse tempo e não houve nada, não viveram nada, quando eu falo nada no sentido de bênção de Deus, é que Obed-Edom ele deu prioridade. Ele permitiu a presença agir em todas as áreas da tua vida. Obed-Edom, ele honrou, ele deu a honra devida à presença de Deus na vida dele, que é prioridade total. É prioridade total. A presença de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. E nós vamos adiante, vamos aprender com Obed-Edom como que se dá essa prioridade. Alguns passos que ele deu, né, relatos bíblicos, né, nesse contexto, que vão nos ensinar muito ainda, né, nesse momento instrução de hoje, falando sobre a presença. Aqui eu botei um ponto aqui também que eu quero destacar, né, é uma pergunta. Por que o crente de 20 anos não vê o mover da presença, enquanto o cristão de 3 meses vê e vive o mover da presença? Que é uma pergunta. Por que aqueles que tiveram 20 anos com a presença não viram o mover e por que Obed-Edom em 3 meses viu? Qual é o diferencial? Aqui, se você observar, eu usei 2 palavras. Primeiro, em relação dos 20 anos, pessoas de 20 anos, eu usei a palavra crente, que é o que acredita na presença, acredita que a presença existe. Porém, no segundo, de 3 meses, representado aqui por Obed-Edom, eu usei a palavra cristão. Cristão é diferente do crente. O crente, ele acredita, mas o cristão, ele pertence à presença. O segredo das bênçãos de Deus vir na tua vida, da presença agir em todas as áreas da tua vida, agir fortemente na tua vida, é você pertencer à presença. Os cristãos, eles receberam esse nome de cristãos porque eles pertenciam a Cristo, porque eles seguiam a Cristo, porque eles eram guiados, orientados por Jesus Cristo. E esse faz a diferença. Quando você somente acredita, mas não tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, com a presença, você não vai ver o mover. Não se trata de um período de tempo, uma quantidade de tempo, mas sim se você pertence à presença ou não pertence à presença. O relacionamento com Deus é integridade, é por inteiro, é por completo. É você pertencer, é negar a si mesmo e seguir a Jesus. É negar a si mesmo a sua vontade para permitir ser executado na tua vida a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, esse é o diferencial, porque não basta acreditar, tem que pertencer. Né? Agora vamos aprender, né, como eu falei, com Obed-Edom, a se relacionar com a presença. Observe que depois que a arca saiu da casa de Obed-Edom, ele continuou se relacionando com ela, com a arca da aliança. Isso aqui é interessante, né? Porque Davi ele soube, né, que a casa de Obed-Edom foi abençoada, então ele manda, né, só que agora da maneira correta, e buscar a arca
porque ele já tinha preparado um lugar para ela. Ele manda os levitas, né? Porque era necessário que fosse os levitas que fosse buscar a arca. E ele manda tirar a arca da casa de Obed-edom. Por isso não impediu de Obed-edom continuar tendo um relacionamento com a presença. Aqui, em 1 Crônicas 15, 17 e 18, vai dizer que ele se encontra, né, como porteiro da Arca da Aliança. E o que isso me ensina, né? A questão do porteiro para que o que não está relacionado, por quê? A função porteiro, para que o que não está relacionado com a presença não entre na minha vida. Agora que eu tenho a presença, que eu experimentei esse relacionamento com a presença, eu tenho que cuidar para não perder a presença. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que ficar atento para que nada entre na minha vida que não esteja relacionado com a presença. Somente as coisas que estão relacionadas com a presença agora pode entrar na minha vida. Segundo, ele é encontrado em 1 Crônicas 15, 19 ao 21, músico, como músico diante da presença, diante da arca, né? Que ele me ensina que eu tenho que louvar diante da presença. A minha vida, ela tem que louvar a presença, louvar diante da presença, exaltar, engrandecer o nome de Deus, né? Então, ele ali me ensina, neste contexto, que eu tenho que ser um adorador de verdade. Depois, ele, em 1 Crônicas 15, 24, ele é encontrado como guardião da arca. E para quê, guardião? O que isso me ensina? Me ensina que eu tenho que se colocar como guardião da presença para que nada roube a presença da minha vida. Porque, como eu falei, o inimigo ele vai tentar tirar a presença da tua vida. Ele vai tentar roubar a presença da tua vida. Então você tem que proteger, guardar a presença das investidas do inimigo. Você tem que se brindar, você tem que se policiar, guardando, protegendo a presença. Nada que venha danificar o seu relacionamento com a presença pode te atingir. Você tem que se proteger disso. Você tem que se livrar disso. Você não pode permitir isso estar na tua vida. Porque você tem que guardar a presença preciosa de Deus na tua vida. Você não pode perder a presença. Ela tem que ser guardada, protegida. E então, para proteger ela, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de palavra, de vivência da palavra de Deus. Depois, em 1 Crônicas 16, 4, 5, ele é encontrado, Obed-edom, como ministro de adoração. E aqui me ensina algo importante que eu quero compartilhar com vocês, forte da parte de Deus, né? Que ele me ensina que eu tenho que levar o noivo a se unir com a noiva, né? A função do levita é isso, né? Muitas das vezes nós relacionamos levita na questão do louvor, né? Da adoração, mas uma das funções do levita era levar tudo aquilo, carregar tudo aquilo que representava a presença de Deus. Cuidar da presença de Deus. E a origem do nome é interessante, né? Nós vamos ver aqui em Gênesis 29, 34, olha o que diz. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. Ou seja, a mãe de Levi colocou o nome dele de Levi, porque ela declarou que agora o seu marido se uniria a ela. Levi significa unir. Então a função do levita é unir o esposo com a esposa, o noivo com a noiva, Jesus com a igreja, o céu com a terra. É forte isso. Nós temos que unir a nossa vida, a nossa adoração. Nós temos que ministrar na vida das pessoas para levar essas pessoas a se unir com o noivo, a se unir com Jesus Cristo, a se unir, se relacionar com a presença. E outro ponto aqui é que ele virou líder de 68 pessoas. Isso aqui me ensina
que eu tenho que deixar um legado para que outras pessoas se relacionem com a presença. Através da minha vida, do meu testemunho, outras pessoas têm que querer também viver essa presença. A minha descendência, a minha parentela, ela tem que ter isso como legado de ter uma vida com a presença, se relacionando com a presença. E o último ponto, diz o texto, 2 Crônicas 25, 24, que agora Obed-Edom é colocado como tesoureiro do templo. Aqui, sabe o que me mostra? Que quem cuida da presença, Deus confia os bens dele aqui na terra. Deus confia coisas grandes, coisas que outrora você não teria condições de ter, dele te dar. Mas uma vez que você mostrou o cuidado, o zelo, a diligência com a presença, agora ele vai confiar coisas grandes em tuas mãos. Segundo historiadores, eram mais ou menos 3 bilhões de dólares o tesouro que estava sobre os cuidados de Obed-Edom. Então, nós vemos, né, a importância de se relacionarmos com a presença. Nós temos que proteger, guardar a presença, levar adoração, adorar a presença, né, e levar pessoas a adorarem também. Trazer o céu para a terra, fazer um alinhamento com a vontade de Deus, com a nossa vontade, né, que é o alinhamento do céu com a terra. E tem algo interessante aqui, que é a resposta para mim e para a tua vida, em relação da presença. A resposta, com certeza, que você veio buscar hoje aqui é essa, né, que a arca, né, Hebreus 9 vai dizer que a arca ela tinha 3 elementos dentro dela. O primeiro elemento era o maná, que representa o alimento. Segundo, né, a vara que floresceu de Arão. E terceiro, as tábuas da aliança. Maná representa alimento. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. A vara que floresceu representa autoridade espiritual. Jesus, ele vai dizer: em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome vão curar os enfermos. O centurião, ele entendeu essa autoridade de Jesus, que Jesus era a autoridade plena, e ele vai dizer: Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado. Porque ele entendeu a autoridade de Jesus. Então Jesus, ele é o alimento. Jesus, ele é a maior autoridade espiritual. E terceiro, a tábua das alianças, que eram os mandamentos. Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra de direção. Ele é a palavra de instrução, de ensino, de correção, de repreensão para a minha e para a tua vida. Ou seja, a resposta para mim e para você é Jesus. Jesus, ele é a presença. Então, se você quer ter uma vida de resultado, abençoada em todas as áreas, assim como Obed-Edom foi, carregue a presença. Carregue Jesus na tua vida. Permita ele entrar na tua vida. E com certeza, grandes coisas você vai viver diante de Deus. Amém? Então esse foi mais um Momento Instrução. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.